Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta quinta-feira, dia 11 de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Apesar dos avanços de pesquisadores e laboratórios, vacina para o novo coronavírus não deve estar disponível em curto prazo. Pacientes com doenças crônicas devem ficar atentos aos direitos trabalhistas durante a pandemia de Covid-19. Tabagistas estão entre os pacientes com maior chance de complicação e casos graves do novo coronavírus. O programa escolar terá conteúdo próprio para os alunos capixabas. Os professores já começaram as gravações. E em Linhares, Hemocentro pede ajuda para normalizar os estoques de sangue em baixa desde o começo da pandemia. E tem ainda os destaques de outras regiões do estado nesta quinta-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. Apesar dos esforços de pesquisadores do mundo inteiro e dos laboratórios, uma vacina eficaz contra a Covid-19 não deve estar ao alcance da população em pouco tempo. Isso pode durar meses e até anos. E sem um remédio que também tem efeito sobre o vírus, o isolamento continua sendo a grande arma da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 10 vacinas experimentais estão sendo testadas em humanos. Outros 100 estudos estão em curso para encontrar a cura para a Covid-19. Mas o processo pode ser longo e com muitas etapas. Os testes que englobam essas vacinas são testes inicialmente experimentais, que a gente chama in vitro, em laboratório, dentro da plaquinha de cultura, onde a gente consegue medir produção de mediadores inflamatórios, a gente consegue medir uma série de componentes que são importantes e que balizam a gente dizer se a vacina é boa ou não. E a partir da identificação dos melhores componentes a serem colocados nessa vacina, a gente parte para os estudos subsequentes. Subsequentemente, a gente então inicia estudos com modelos experimentais em cobaias. Então, são utilizados camundongos. Numa fase mais tardia, podem ser utilizados macacos, primatas, pela semelhança com os humanos. E uma vez estabelecendo todos os critérios de eficácia e segurança nessas cobaias, a gente inicia então os estudos mais direcionados aos humanos, que são os estudos de fase 1, 2 e fase 3, onde a gente vai estudar a segurança dessa vacina no primeiro momento e depois a gente vai estudar a eficácia dessa vacina em populações mais contidas, em pequenos grupos populacionais e depois expandido para grandes grupos populacionais. Na estimativa, inclusive nesse artigo, trata de algumas vacinas que já estão mais em fase de teste de segurança, que é o que a gente chama de fase 1, já em humanos. E na melhor das expectativas, a gente vai ter uma vacina sendo liberada para o mercado em 18 meses aproximadamente. Então, eu não acho que seja uma medida que vá estar disponível para a sociedade no próximo mês. Diante dos impactos econômicos e sociais da Covid-19, as vacinas são o único caminho para que a sociedade possa retomar as atividades de modo regular. Nos resta seguir todas as medidas que têm sido preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. O isolamento social é uma importante ferramenta nesse sentido, para evitar que nós possamos disseminar o vírus e, consequentemente, infectarmos pessoas que são mais susceptíveis, e aí a gente conseguiria, inclusive, impactar na diminuição do número de mortes e, ao mesmo tempo, tomando todas as medidas necessárias de sanitização. Infelizmente, a gente não tem um tratamento que seja eficaz, nós não temos as vacinas e só dessa forma a gente vai conseguir conter a disseminação desse vírus. Depois de suspender as pesquisas com a hidroxicloroquina e não recomendar o uso para tratamento com a Covid-19, a OMS vai retomar os testes com o medicamento. Além da droga, outros remédios também estão sob análise. A pesquisa que a Organização Mundial de Saúde está fazendo em vários países, que chama Solidarity, que é o nome dessa pesquisa, ela tem 4 braços, o da hidroxicloroquina foi interrompido e agora tem 3 medicamentos sendo investigados. A gente espera que até o final do ano
até setembro, outubro, nós tenhamos alguns resultados dessa pesquisa para dizer se algum desses medicamentos ele é efetivo para combater esse vírus, mas até o momento nós não temos nada. Enquanto uma vacina ou um remédio cientificamente eficaz contra a Covid-19 não surgem, o distanciamento social continua sendo a principal medida de prevenção ao novo coronavírus. Nós estamos próximos de um colapso e se nós não pudermos impedir essa aglomeração e esses locais de transmissão, nós teremos que ter medidas mais duras com imposição do Estado para que a gente faça isso. Eu acho que a gente chegar a esse ponto, ele é muito ruim. Seria muito melhor se nós, com as nossas consciências coletivas, pudéssemos aderir o que é necessário nesse momento, evitar qualquer aglomeração. Não é porque o local está aberto que eu preciso ir. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Quem sofre de doenças crônicas tem direitos garantidos por lei durante a pandemia da Covid-19. E esses direitos se estendem, por exemplo, a pacientes com câncer. Quem tem os detalhes pra gente é o Rodrigo Schneider. É isso mesmo, Adriana, Fabiano, a todos de casa, aqui comigo o advogado trabalhista Gabriel Junqueira, que vai explicar para a gente os direitos, durante a pandemia de Covid-19, os direitos que os trabalhadores do grupo de risco têm. É isso, Gabriel? Sim, Rodrigo. Inicialmente, o primeiro direito, vamos dizer assim, de todos esses trabalhadores é se manter afastado do ambiente de trabalho com convívio com pessoas ao seu redor. Esses trabalhadores, essas pessoas, eles podem trabalhar de casa. Isso inclui todo mundo do grupo de risco? O grupo de risco que seriam pessoas maiores de 60 anos, com problemas respiratórios, cardíacos, cardiovasculares também, com câncer, eles estão inclusos sim nessa questão do afastamento do ambiente de trabalho. E que tipo de modelo de atividade que essas pessoas podem exercer? Elas podendo exercer sem que a doença delas os afaste do trabalho, eles podem trabalhar de casa no modelo home office que tem sido muito utilizado ultimamente. Isso é importante a gente dizer porque agora algumas atividades estão retomando. Então o funcionário que estava em casa porque o comércio ou o estabelecimento que ele trabalha não estava abrindo, agora com a retomada, quem tem, quem está no grupo de risco e é chamado para voltar ao trabalho, o que deve fazer? Rodrigo, esse é um assunto muito pertinente e que traz muita discussão, principalmente com essa questão se a Covid pode ser considerada até mesmo uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho. Repetindo, o que deve ser feito é essas pessoas não podem ficar no ambiente de trabalho porque o vetor, a possibilidade de elas serem contagiadas é muito maior. Então, mesmo que a função dela não consiga ser feita dentro de casa, talvez a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada, existem outros mecanismos que algum advogado da sua confiança pode te ajudar para que seja feita esse afastamento sem que ele precise voltar ao ambiente de trabalho. O trabalhador entra em contato com a empresa, ele informa em que momento que a empresa deve ser informada dessa condição do grupo de risco. Óbvio, no caso das idades, é uma coisa meio óbvia, mas quem tem uma imunidade baixa, alguma doença pré-existente, às vezes não comunicou à empresa, qual é o papel do trabalhador nesse caso e da empresa também? O trabalhador, sabendo que a empresa não tem essa ciência, é dever dele, até por conta da boa-fé, por conta da própria empresa poder se preocupar com ele, ele tem que apresentar isso no setor de RH ou quem seja responsável por cuidar desse tipo de demanda ali dentro. É providencial. Quem não conseguir, que a empresa tiver alguma resistência em liberar esse trabalhador, ou que ainda assim, mesmo diante da informação que ele tem, está no grupo de risco e quer obrigar essa pessoa a continuar trabalhando, o que ela pode e deve fazer? Primeiramente, essa pessoa tem que, de alguma forma, demonstrar que ela não está disposta a voltar, até porque o quadro de saúde dela não possibilita que ela faça isso, e procurar alguma ajuda jurídica, algum advogado, como eu disse, da sua confiança, porque é vida contra trabalho nessa Os órgãos disputa. do trabalho também podem ser acionados? Sim, inclusive o STF já suspendeu o artigo da MP 927 que
estava afastando a possibilidade de auditores fiscais fazerem inspeção. Ou seja, hoje os auditores fiscais do trabalho, eles estão indo às empresas fazer esse tipo de inspeção para ver se as regras estão sendo seguidas, inclusive se trabalhadores do grupo de risco estão elaborando no ambiente de trabalho. Você citou a questão da contaminação pela Covid ser considerada um acidente de trabalho. Como que ficou essa questão juridicamente? Essa questão, apesar de ainda não ter saído a decisão do STF na íntegra, como eu disse, tem que haver uma boa-fé, tanto do trabalhador quanto da empresa, para evitar esse tipo de situação. Porque, uma vez esse trabalhador que está no grupo de risco contraindo, é muito complicado para que ele tenha uma recuperação saudável. Então, as empresas têm que tomar as medidas cabíveis de distanciamento, de higienização, a questão também de manter esses empregados do grupo de risco fora do seu quadro ali no ambiente de trabalho e, se possível, até mesmo o quadro como um todo em home office. Você citou anteriormente, antes da gente começar a entrevista, a possibilidade dessas pessoas também solicitarem auxílio-doença, né? E também tem alguns benefícios para pessoas com câncer, também um reforço financeiro nesse momento. Sim, se essa pessoa não tiver a possibilidade de trabalhar por conta dessa doença, ela pode pedir um auxílio-doença junto ao INSS e também esses portadores dessas doenças graves, eles têm direito ao saque do FGTS integral, até mesmo de contas passadas ou do seu próprio emprego que hoje ele está exercendo, ele tem direito ao saque desse valor dessas contas vinculadas. Então, é bom que a pessoa procure se informar sobre isso com quem entende do assunto. No mais, é diálogo com a empresa e, caso não consiga, né, Gabriel, procurar recorrer aí às instâncias superiores. Justamente. Né? Ter a boa-fé, ter a comunicação, o diálogo, que nesse momento que a gente precisa de união e que as coisas sejam conversadas. Queria muito agradecer a sua entrevista aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Então é isso. Boa fé, diálogo com a empresa e, caso não consiga, procure seus direitos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Entre as comorbidades que mais podem agravar os casos da Covid-19 está o diabetes. E o risco é ainda maior para quem está com a doença descontrolada. Por isso, manter o tratamento em dia é fundamental. Cerca de 30% das vítimas do novo coronavírus tinham como comorbidade o diabetes. A doença afeta diretamente a imunidade e, por isso, é um fator de risco para a Covid-19. Os pacientes diabéticos, por uma série de motivos, têm um sistema imunológico mais comprometido e isso, quanto maior o grau de descontrole da doença. Então, aqueles que estão mais descompensados, com diabetes mais descontrolados, são os que realmente apresentam uma imunidade menor. E o paciente diabético, ele é um paciente que tem um processo inflamatório crônico. Então, quando se expõe a um vírus, como o coronavírus, que também promove uma inflamação no organismo, você pode exacerbar muito esse processo com uma tempestade de citoquinas, que a gente chama, que são substâncias que vão provocar dano no pulmão. Além do risco provocado pela baixa imunidade, as doenças associadas ao diabetes elevam as chances de complicações pela Covid-19. Quando a gente tem diabetes, e geralmente diabetes tipo 2, está muito ligado à obesidade. E a obesidade é uma doença crônica que também aumenta o processo inflamatório. Você tem gordura abdominal, gordura visceral. Isso tudo deixa o paciente cronicamente inflamado. Então, hipertensão, colesterol alto, cardiopatia, todas são doenças crônicas que aumentam a inflamação crônica. O paciente tem processo inflamatório crônico que lesa a microcirculação, que aumenta a chance dele ter o que a gente chama de hipercoagulabilidade, que é quando ele tem tendência maior a formar coágulos. Então, vem um vírus que também provoca um processo inflamatório, que também provoca hipercoagulabilidade, que são esses trombos, esses coágulos, a gente tem uma situação que pode se exacerbar. Diante dos riscos, a médica diz que os pacientes precisam continuar com os tratamentos.
as doenças crônicas continuam existindo, apesar da Covid-19, então todo mundo tem que continuar o seu tratamento. Primeiro, não abandonar medicamento nenhum, precisa de continuar com os medicamentos de uso contínuo. Se está em dúvida se deve substituir, se deve parar, primeiro tem que consultar o médico. Os exames de rotina devem ser feitos. A gente tem laboratório que está colhendo a domicílio ou fazendo drive-thru, você não precisa nem sair do carro. Tem que continuar com todo o seu tratamento, não pode abandonar. E se for infectado pelo coronavírus, tem que entrar em contato com o médico, porque algumas medicações talvez a gente precise suspender durante uma infecção pelo coronavírus. E não esquecer de vacinar. Tem que vacinar contra a gripe e contra pneumococo e hemófilos. Além disso, é preciso adotar hábitos saudáveis. Praticar atividade física em casa, né? Com todo cuidado, que melhora a imunidade, ter uma boa noite de sono, uma alimentação saudável. Tudo isso são os pilares de uma vida saudável e de um sistema imunológico forte. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver aumenta o consumo de cigarros durante a pandemia, mesmo fumantes estando entre os principais grupos de risco para a Covid-19. E ainda, estudante do IFES de Colatina cria aplicativo para ajudar os feirantes da região em tempos de pandemia. Não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Uma pesquisa feita pela Fiocruz mostra que os fumantes estão consumindo mais cigarros durante a pandemia do novo coronavírus. Muitos justificam o aumento por causa do estresse, mas vale o alerta. O tabagismo é uma das principais comorbidades entre as pessoas que desenvolvem a forma mais grave da Covid-19. Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 8% das vítimas do novo coronavírus no Espírito Santo tinham como comorbidade o tabagismo. Mesmo assim, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, revelou que o consumo de nicotina segue em alta durante a pandemia de Covid-19. A pesquisa realizada pela Fiocruz entre 24 de abril e 8 de maio mostrou que aumentou o consumo de cigarros durante o isolamento social. 44.062 pessoas de todo o país responderam a um questionário online. Entre os fumantes, 28% aumentaram cerca de 10 cigarros por dia e 6% passaram a fumar mais de 20, além do que já consumiam normalmente. A pessoa, quando fica mais deprimida, quando fica mais restrita em casa, quando ela não tem nenhum tipo de atividade aeróbica intensa que possa fazer essa descarga nesse hipotálamo para diminuir essa ação da nicotina, ela passa a atuar 10 vezes mais. E quanto mais você fica triste ou deprimido, ou mais baixa a taxa de serotonina, mais você precisa do cigarro. Então, consequentemente, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai fumar mais do que ela já estaria fumando quando ela tinha mais um pouco de atividade ou quando ela tinha mais contato com outras pessoas. A partir do momento que você se isola, fica mais restrito dentro de casa, e também até mesmo pela própria compulsão de ficar ali parado, né, e aquela sensação um pouco de depressão, você vai fumar 10 vezes mais do que você fumaria se você tivesse numa situação de menos estresse. A Organização Mundial da Saúde diz que fumar aumenta as chances de desenvolver o tipo grave da Covid-19. Como explica essa médica? O que o Covid é? Ele é uma doença inflamatória. Não é ele que agride o seu pulmão, é a reação que ele faz no seu organismo que vai fazer você gerar anticorpos contra você mesmo. Então, essa alta agressão que o seu organismo faz, ele pode ser de uma intensidade enorme. Nós não sabemos o grau, depende de cada um e da sua imunidade. Se imagina uma pessoa que já tem um pulmão machucado, um pulmão já com sinais da bronquite crônica tabágica, um pulmão já levemente fibrótico, porque você vai rompendo, né? Então, ele vai fazendo aquelas
rupturas das maquininhas de troca de oxigênio e gás carbônico, então esse pulmão já é grande, hiperinsuflado, então já não tem aquela capacidade tão boa de troca de oxigênio e gás carbônico. Então, se você já tem esse pulmão lesado pelo cigarro, ainda por cima vem um Covid que provoca uma reação inflamatória aguda e intensa, com certeza a sua evolução não vai ser tão boa. Ela diz que parar de fumar não regenera o pulmão, mas evita que mais danos sejam causados. Porque as pessoas, quando são fumantes, elas não veem que estão machucando esse pulmão, né? À medida que você fuma, é como se você pegasse um álcool e tacasse fogo naquela determinada área do mato. Quando você sai, está tudo ali queimado. A mesma coisa é seu pulmão. O pulmão é uma esponjinha, ele vai e volta, vai e volta. Então, ele é extremamente sensível. E ele é o único órgão que tem contato com o meio externo. Então, se você já machuca ele com a poluição ambiental, machuca ele com o monóxido de carbono dos carros, você imagina você fazendo essa queimadura, né, própria e sua, individualizada, porque aí a pessoa, né, que está fumando está lesando o próprio pulmão. Evidentemente que aquilo que você fumou e você lesou, se um dia a pessoa tiver a chance de parar de fumar, com certeza ela vai melhorar muito, porque ela não vai mais continuar agredindo. Mas o que foi agredido não retorna. A médica alerta ainda para as complicações que podem surgir mesmo após a recuperação da doença. Então, essa pessoa, dependendo do grau de comprometimento que ela for ter desse pulmão, ela pode até recuperar, sair do Covid, mas pode deixar fibrose, ela pode deixar tipo uma bronquite extremamente intensa, né, que você, mesmo com medicação, às vezes não tem uma resposta imediata, pode ficar com bronquiectasia, quer dizer, deformidade desses brônquios começam a se dilatar, porque a gente ainda não tem certeza, mesmo que a pessoa depois teve a doença, se ela vai ter uma imunidade definitiva. Nós não sabemos isso ainda, é um vírus novo para todo mundo, né, no mundo inteiro, não só aqui, né, na nível de Brasil. Então, essas pessoas já têm uma possibilidade maior, já que elas já têm uma lesão prévia desse pulmão, de ter lesões definitivas e com difícil possibilidade de recuperação. Em Colatina, a iniciativa de um aluno do Instituto Federal está ajudando os feirantes a enfrentar a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo nesse feriado. É isso aí, hein? Diante da pandemia do novo coronavírus, vários setores da economia estão prejudicados, entre eles a comercialização de produtos nas feiras livres aqui em Colatina, suspensa desde o dia 21 de março. Mas uma equipe do curso de informática do IFES aqui no município desenvolveu um aplicativo que faz um elo entre o feirante e o comprador. E graças a ele, com o celular nas mãos, é possível que o colatinense tenha novamente produtos fresquinhos em sua mesa. Há muito tempo o colatinense não vai à feira escolher frutas, verduras e outros produtos diretamente nas bancas. Com a pandemia do coronavírus, as feiras livres do município estão suspensas. Mas essa turma aí deu um jeitinho de tirar proveito dessa situação e ajudar o produtor e também o consumidor. Eles são do curso técnico em informática do IFES Campus Colatina e juntos desenvolveram um aplicativo que possibilita a ligação entre clientes e feirantes cadastrados na prefeitura. Agora, mesmo sem poder ir às feiras, quem quiser pode fazer o pedido e receber em casa os produtos fresquinhos. A ferramenta foi criada pelo aluno G. Anderson. Ele recebeu todo o suporte do professor André e também da coordenadora do curso, a professora Dione. Já em pleno funcionamento, qualquer um pode baixar o aplicativo em seu aparelho. Qualquer pessoa pode estar instalando o aplicativo em seu celular, qualquer cliente, e ali ele vai ter as informações dos feirantes que compõem as feiras livres de Colatina. Dentro desse aplicativo, ele pode procurar tanto pelo nome da pessoa como por produtos, ele entra em contato direto com o feirante e faz a sua negociação. O nosso objetivo foi disponibilizar os contatos dos feirantes para a população, mas a negociação, a entrega, o pagamento é diretamente entre cliente e feirante. Mesmo com as aulas suspensas no campus, o aluno G. Anderson, estudante do último ano do curso técnico em informática, não ficou parado e tratou de dar uma força para essas pessoas que vêm sofrendo as consequências da pandemia, deixando na palma da mão uma ponte entre a tecnologia e a tradição dos produtos vendidos nas feiras livres. Eu já estava trabalhando sobre desenvolvimento de aplicativos e tal, aí, numa oportunidade, a Johnny me chamou para participar desse programa, né?
a gente ia conectar os feirantes com as pessoas que precisam dos produtos. E aí eu, já trabalhando na área, acabou que eu desenvolvi o aplicativo e ela ia me passando os dados e eu ia cadastrando no sistema. É uma forma de atuar até mesmo pelo próprio campus, né? Mostrar o que você está aprendendo aqui durante todo o curso, mostrar na prática como você ia ajudar as pessoas. O professor André explica que, por enquanto, o app iFeira Colatina está disponível na plataforma Android. E quem quiser baixar, o processo é bem simples. Esse aplicativo, primeiramente, ele está disponibilizado para a plataforma Android. Então é só entrar na Play Store, procurar lá iFeira Colatina, localizando o arquivo, você baixa esse arquivo, salvando no seu celular, você consegue acessar. Basicamente é uma agenda onde você vai ter o contato do feirante, o nome dos feirantes, o que cada um comercializa e o telefone. Então é um aplicativo muito fácil de usar, muito intuitivo e assim, muito bacana de você poder acessar ali na sua tela o contato do feirante que você deseja. Nós estamos disponibilizando os contatos para a população. A questão da negociação é do feirante com o cliente. A coordenadora do curso, o professor e o aluno aproveitaram essa situação de pandemia para tentar auxiliar quem precisa nesse momento. E depois de muita conversa e reuniões, acharam essa saída para amenizar o impacto na vida desses feirantes. Então, como cliente, como servidora, fiquei pensando o que a gente pode fazer nesse momento de pandemia, onde a Feira Livre foi suspensa, para ajudar esses feirantes. E aí, juntamente com o professor André, o G. Anderson, a gente teve essa ideia de desenvolver esse aplicativo para estar disponibilizando os contatos dos feirantes. Agora, quem quiser aproveitar as facilidades do iFeira Colatina, é só baixá-lo no celular e começar a usar. Mas atenção, apenas feirantes cadastrados podem fazer parte do rol na agenda do aplicativo. Se você é produtor ou feirante e quer mostrar os seus produtos através dessa ferramenta, procure a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Colatina e faça o seu cadastro. Depois, é só entrar em contato com o IFES Colatina para solicitar a inserção dos dados no aplicativo. Lembrando que todo esse processo tem um custo para os idealizadores. Para inserir o aplicativo na plataforma Android, eles tiveram que pagar $25. Já para a plataforma Apple, o custo é de $100. Os valores variam entre mensalmente e anualmente. Qualquer um que quiser pode colaborar, empresários, empresas ou mesmo pessoa física. É só entrar em contato com eles pelas redes sociais ou lá no IFES Campus Colatina. Essas são as informações hoje aqui do município colatinense. Voltamos agora ao estúdio em Vitória com vocês. Professores da rede estadual já começaram a gravar as aulas do programa escolar. O objetivo da Secretaria de Educação é, aos poucos, substituir o conteúdo que hoje vem do Amazonas. E os professores estão animados com mais essa novidade. As gravações estão sendo feitas nos estúdios da TVE em Vitória. 20 professores vão se revezar nas gravações das teleaulas do programa escolar da Secretaria Estadual de Educação. O conteúdo é voltado para estudantes do ensino fundamental e também do ensino médio. A gente está se adaptando à nova realidade, a realidade de fazer conteúdos online. E aí, assim, esse projeto que a gente está fazendo das APNPs é algo que, ao mesmo tempo que faz com que os alunos tenham conteúdo inclusive de bastante qualidade, também faz com que os nossos laços entre professor e aluno se estreitem, porque a gente tem que mandar atividades, eles entram em contato conosco e a gente tem essa interação, a gente faz momentos de aulas online ao vivo pelo Google Meet, por outras plataformas. Então, apesar de estar sendo um momento bastante novo para todos nós, ao mesmo tempo é um momento que a gente está aprendendo muito e levando conteúdo bom para os alunos. O professor disse que está usando diversos recursos para prender a atenção dos alunos. O principal recurso que a gente pode levar para prender a atenção do aluno em relação a recurso técnico é uma qualidade nas videoaulas, né? E isso aqui a gente tem, e
aí também tem a questão do professor, de utilizar uma linguagem adequada, uma linguagem que se aproxima do aluno para que ele possa compreender os conteúdos. Então, essa questão da linguagem, e quando a gente fala de linguagem, está falando de todo tipo de linguagem visual, né, que a gente chama de linguagem não verbal, mas também a linguagem verbal, aquela que o professor está utilizando ali, falando com o aluno, explicando para o aluno. O programa escolar está no ar desde o dia 15 de abril, nos canais 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 da Rede Sim. O conteúdo também está disponível no site simnoticias.com.br. Hoje o material veiculado é do Amazonas. A ideia da SEDU é substituir progressivamente as videoaulas. A expectativa da Secretaria de Educação é que as videoaulas gravadas aqui comecem a ser exibidas ainda na primeira quinzena deste mês. O conteúdo será intercalado com as gravações feitas pela Rede de Ensino Estadual do Amazonas, até que todo este material seja 100% capixaba. A subsecretária de Educação Básica e Profissional da SEDU falou sobre as teleaulas. Temos o objetivo de dar visibilidade ao trabalho docente como forma de reconhecimento e valorização profissional e também como forma de aproximar os estudantes dos seus professores. É muito importante que os estudantes mantenham a sua rotina de estudo por meio da TV ou por meio do aplicativo escolar ou de vídeos disponibilizados por professores e das próprias APNPs, para que no retorno às aulas presenciais, que os professores possam, a partir dessas atividades, a partir desses contatos, possam dar continuidade ao processo educativo. O mais importante é não desanimar e continuar estudando, mesmo durante a pandemia. No caso do aluno, é bastante importante que ele continue empenhado, não desanime e que conclua essa fase nova que a gente está passando com êxito, que a gente vai conseguir passar por isso tendo um nível de intelectualidade bastante alto. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que os capixabas que contraíram a Covid-19 relatam como principal sintoma a perda de olfato. Você vai entender por que isso acontece. E em Linhares, o Hemocentro pede ajuda para normalizar o estoque de sangue. Com a pandemia, os doadores desapareceram. A gente volta já. A pandemia do novo coronavírus não está sendo a única preocupação dos capixabas nesse momento. A Secretaria de Saúde divulgou nesta quinta-feira os números da chikungunya aqui no estado. Até o começo desse mês, foram registrados 12.121 casos da doença, uma alta de quase 16% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 762 casos confirmados. Vale lembrar que o Aedes aegypti transmissor da doença é o mesmo da dengue e a principal arma contra a doença é a eliminação dos focos do mosquito. Entre os capixabas que tiveram o novo coronavírus, a maioria relatou como principal sintoma a perda de olfato. Vamos entender por que isso acontece? A reportagem é do Rodrigo Schroeder. Após infectar o paciente, o novo coronavírus pode atacar praticamente todos os órgãos do corpo. Com isso, sintomas e sinais da doença podem aparecer. Tosse, dor muscular, perda de apetite e febre são os mais conhecidos. Mas o vírus também pode atingir os sentidos. A perda do olfato foi percebida por 38% das pessoas que tiveram ou têm a Covid-19 no Espírito Santo. O dado foi obtido pela primeira fase do inquérito sorológico realizado pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse médico explica como acontece a anosmia, como é chamada a perda do olfato. Como ela acomete as vias aéreas, principalmente começando pelas vias aéreas superiores, depois passa para as vias aéreas inferiores, quer dizer, pulmão, essa coisa toda, o vírus ele pode afetar por dois mecanismos. Um, por obstrução nasal. O paciente começa com muita coriza e às vezes se queixa de obstrução nasal. E isso aí é um problema mecânico, quer dizer, o cheiro, né, o odor, não consegue chegar nas terminações nervosas do nervo olfativo e aí a pessoa perde o olfato.
O outro mecanismo é o acometimento do nervo olfatório, quer dizer, ele tem uma predileção por se localizar no nervo e faz com que o nervo perca a capacidade de ser efetivo, né? Então, isso pode ocorrer tanto no nariz, pode ocorrer eventualmente no nervo auditivo, ou eventualmente no nervo óptico. Ele explica que mesmo após a cura da doença, a perda do olfato ainda pode permanecer por algum tempo. É reversível na grande maioria das vezes. Existe um pequeno percentual, às vezes de 5%, mais ou menos, em que a pessoa perde totalmente o olfato por uma lesão definitiva das terminações nervosas. Quer dizer, o próprio vírus é capaz de lesar definitivamente o nervo olfativo e com isso a pessoa, infelizmente, não retorna mais a sua função. O médico diz ainda que apenas a perda do olfato não significa que a pessoa foi infectada pelo novo coronavírus. Outros sintomas devem ser observados e, em caso de necessidade, deve-se procurar atendimento médico. Apenas a perda do olfato não faz com que você se apavore a ponto de sair correndo para o hospital. Até porque a grande maioria da classe médica recomenda que você não saia procurando um hospital logo assim rapidamente, porque você pode não ter nada e pegar a doença lá dentro do hospital. Quer dizer, então isso é realmente um problema. Então você precisa ter mais coisas: febre, dor no corpo, coriza, às vezes falta de ar, porque às vezes o vírus já está pegando o pulmão, você começa a sentir dificuldade para respirar, e isso faz com que você então procure o serviço médico. Agora nós vamos a Linhares com o Cláudio Alves, que fala sobre a falta de sangue no Hemocentro lá da cidade. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite a você ligado no link especial deste feriadão, deste feriado de Corpus Christi. O Hemocentro de Linhares está com dificuldades para atender a demanda de hospitais da região por conta da baixa coleta de sangue. Depois da chegada da pandemia do novo coronavírus, as doações caíram drasticamente. Junho é o mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue. A campanha deste ano tem como tema #compartilhe e chama a atenção para a doação contínua. É uma data específica que a gente guarda justamente porque em tempos normais, fora da pandemia, o que ocorre são as férias escolares e o frio que vai chegando. Aqui na nossa região a gente também tem a colheita de café. Agora, nesse período de isolamento social devido à pandemia, as doações caíram drasticamente. Nós estamos precisando de muitas doações. Neste momento em que os estoques de sangue estão abaixo do limite aceitável, o ato de doar tem uma importância redobrada. Lembrando que com apenas uma doação você pode salvar até 4 vidas. Cada doação, ela pode ser produzido o crio, o plasma e as plaquetas. É importante lembrar também que o sangue tem validade. Ele tem uma validade de até 30 dias e as plaquetas têm validade curta, de 5 dias, e elas são muito utilizadas nas cirurgias de emergências, cirurgias cardíacas. As cirurgias seletivas, elas estão suspensas, só que o uso do sangue nos hospitais é diário e contínuo. O Hemocentro de Linhares está precisando de todos os tipos sanguíneos. A doação dura de 5 a 8 minutos e a partir dos 16 anos você já pode ser um doador. Qualquer pessoa que estiver gozando de boa saúde, que tiver entre 16 e 18 anos com autorização dos pais e até os 70 anos, desde que tenha feito a última doação até os 60 anos de idade. Pesar 50 quilos e ter dormido uma boa noite de sono e trazer também, importante, um documento oficial com foto. E é importante lembrar que as doações estão sendo feitas mediante agendamento. Exatamente. Uma das iniciativas que a gente tomou aqui no Hemocentro de Linhares é estar fazendo esse agendamento, mas não impede que a pessoa que chegar aqui no Hemocentro, no balcão, que seja atendido também. O agendamento é uma comodidade e uma segurança a mais que o doador vai ter. Vamos conferir outros destaques da nossa região. Nesta segunda-feira, o comércio de Linhares começou a seguir o novo horário de funcionamento de forma alternada. O município segue em risco moderado no mapa da Covid-19. No entanto, a medida adotada é a mesma dos municípios que estão em risco alto. De acordo com o novo decreto, os segmentos do Bloco 2, como materiais de construção, loja de peças automotivas, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, papelaria e gráfica, funcionarão em dias ímpares do calendário, das 10 às 16 horas.
Já os segmentos do bloco 3, como vestuário, cama, mesa e banho, utilidades, calçados, armarinhos, cosméticos e perfumarias, funcionarão em dias pares, também das 10 às 16 horas. Serviços não essenciais seguem proibidos de abrir aos finais de semana e restaurantes podem trabalhar desde que as entregas sejam feitas em domicílio ou o cliente faça retirada no estabelecimento. A semana começou com oportunidades de emprego no Cine de Linhares. São 7 vagas e há chances para todos os níveis de escolaridade. As vagas são para auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, gerente de fazenda, mecânico de máquinas pesadas e mecânico de veículos pesados. A agência não está fazendo atendimentos presenciais em decorrência da pandemia. Os interessados devem encaminhar o currículo informando a vaga que deseja para o e-mail cinelinhares.vagas@gmail.com. Por hoje é só, eu desejo um bom finalzinho de feriado. Eu retorno no link desta sexta-feira. Até amanhã. Bom, e a gente muda de assunto. Em São Mateus, um criador de pirarucu está se destacando e já distribuiu peixe para vários estados. Quem conta essa história pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite, Nariane. Boa noite, Fabiana e Adriana. Boa noite a todos. Eu e o cinegrafista Patrick Gomes fomos até o bairro Aroeira, aqui em São Mateus, para conhecer melhor essa atividade da piscicultura do pirarucu. E vocês conferem agora na reportagem. A espécie já é criada em cativeiro há décadas em todo o Brasil. Mesmo assim, a cultura do pirarucu é um verdadeiro quebra-cabeça para muitos criadores e até mesmo para institutos de pesquisas. Júnior está no ramo há 16 anos aqui em São Mateus e não se vê fazendo outra coisa. Primeiro eu fui teimoso, né? Porque quando eu iniciei, muita gente falou assim, rapaz, você vai trazer um peixe da região amazônica para cá, aqui é frio, não vai dar certo. Muita gente também questionou a questão de mercado, graças a Deus eu já estou mostrando que tem viabilidade para isso. E assim, vendo esse trabalho aqui hoje, vendo reprodutores que eu iniciei lá atrás com 500 gramas, tá com mais de 130 quilos hoje, eu fico muito, mas muito animado para continuar crescendo, né? E incentivar os produtores também a ter esse produto na terra deles, na fazenda, que gera emprego, gera renda, né? Hoje eu já tenho uma mentalidade muito diferente do início lá, já mudei muita coisa, ainda vou mudar, né? Porque a gente não pode parar no tempo, não pode achar que sabe tudo. E quero melhorar o projeto, a intenção agora é a partir já desse final desse ano ter esse produto dentro de São Mateus, que é o pirarucu, né? As mantas dele, é um peixe de muita qualidade e a intenção já é comprar outra propriedade, a gente está fazendo mais tanques, né? Mostrar também que funciona, porque para o pessoal vir para fazer investimento tem que mostrar que funciona, que é assim que é o mercado e parar jamais, só crescer agora. A criação funciona em um bairro afastado do centro de São Mateus. Como se trata de uma espécie que engorda 10 quilos a cada ano, o animal tem respiração aérea, fato que ajuda muito no cultivo em cativeiro. Hoje em dia, Júnior só trabalha com reprodução e alevinagem, que hoje é a principal atividade da piscicultura. Ao todo são 35 tanques e são exatamente neles que é feito o processo de reprodução. Ao todo são 40 mil alevinos por ano. Em 16 anos de pesquisas, o piscicultor já acompanhou altos e baixos no ramo. Uma das maiores dificuldades para os produtores é formar os casais para a reprodução. Por isso, é preciso realizar o manejo de separação. Uma tarefa nada fácil, já que dentro dos tanques tem animais com mais de 14 anos de idade, chegando a pesar mais de 140 quilos. Eu tive que descobrir como que tem que fazer os casais para reproduzir. O trabalho que eu fiz aqui hoje é um trabalho que ajuda na formação do casal, ajuda na reprodução, para a gente estar colhendo os alevinos. Você levando um macho e uma fêmea por tanque, facilita o acasalamento deles, né? Quando forma esse casal lá, vem a reprodução, eu já não mexo mais, né? Ele fica ali morando o resto da vida, eu só tenho que cuidar com alimentação e qualidade de água. Então esse trabalho é importante porque se a gente deixar ele todo mundo junto ali, aglomerado, eles não fazem a reprodução.
O trabalho começa cedo. Ao todo, são necessários 7 homens para dominar os peixes. E transportá-los nem sempre é uma tarefa fácil. Os ajudantes passam a rede de um lado a outro dos tanques. E quando já estão terminando, tem espertinho que ainda tenta escapar. A criação tem hoje 20 casais em reprodução e mais 400 matrizes para formar novos casais. E o negócio já tem clientes espalhados por todo o país. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Tocantins, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Brasília, todos esses estados já tem produtor que vem pegar os alevinos da gente aqui de São Mateus. Uma das maiores dificuldades dos criadores e pesquisadores do pirarucu em todo o Brasil ainda é a reprodução e a alimentação da espécie. Nós fizemos algumas pesquisas que hoje facilita o trabalho de quem vai fazer a engorda comercial. Eu tenho todas essas dicas de manejo para o produtor ter um custo menor, né? E quando a gente fala de produzir um animal, a gente tem que saber o que está gastando nele para saber por quanto tem que vender. Então hoje eu tenho todo esse trabalho escrito, né? Anotado, e o produtor chega aqui hoje para comprar uma alevina, ele tem essas orientações técnicas, né? Como fazer um cultivo aí consociado com tilápia, lambari, que isso ajuda porque eles predam. Então é um trabalho que economiza na ração e facilita o ganho para viabilizar o produto lá no final. São animais que quando eu iniciei há 16 anos atrás, foi peixe aí com 500 gramas, né? Então você vê um animal desse porte que nós conseguimos filmar aí hoje, é animador, né? Tive mortalidade lá no início com algum deles também, mas hoje esses maiores que eu tenho aqui na propriedade hoje, foi o pontapé inicial, né? Foi os animais que me incentivou a continuar com a luta, né? Apesar dos desânimos, das dificuldades, são animais que hoje eu olho, não tem preço para pagar eles. E por hoje é só, Fabiano e Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos, até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane. E o Link Espírito Santo desta quinta-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se. E logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado é só acessar o sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News. Informação para você crescer.